Vamos à palavra de Deus. Amém. 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 Livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 11, onde diz a palavra de Deus: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Só esse verso, amém? Sim, glória a Deus. O que lavra a sua terra, ou seja, irmão, o que confia na força do teu trabalho, o que não teme e vai à luta, o que não olha para as nuvens e fique esperando o bom tempo para então começar a agir, porque a própria palavra nos ensina que aquele que observa as nuvens nunca semeará, o que observa a chuva nunca cegará. Então, em nome do Senhor Jesus, não é mais tempo de você ficar esperando o momento certo, esperando os sinais do tempo, esperando. Para, irmão, é hora de você ir à luta. Deus já preparou a vida, Deus preparou o dia, Deus te deu saúde, capacitação pelos santos conselhos deste culto, e o tempo de trabalhar chegou, porque você pode ter certeza que a honra de Deus virá sobre o teu trabalho. Amém. O Senhor honrará o fruto do teu trabalho, a obra das tuas mãos. Ontem foi o dia de quem? Do trabalhador. E olha o que Deus nos manda por palavra hoje: o que lavra a sua terra se fartará de pão. Isso quer dizer que Deus vai encher o teu celeiro, que Deus vai honrar você no teu trabalho, que você pode ir à luta, que haverá mantimento, haverá celeiros cheios, haverá trigo na tua mesa, e a honra do Senhor, porque é honroso o homem viver do suor do teu rosto. É maravilhoso, e o trabalho dignifica, irmão. Uma pessoa que está em franca atividade, a mente dela não cansa, o corpo dela não cansa, ela vive sempre proativa para todos os questionamentos, todas as intempéries, tudo que vem, ela sempre tem um pensamento voltado para a vitória, porque nada o derruba. Ele está lavrando a terra, ele está preparando o seu amanhã, ele está investindo o teu agora para que a tua família inteira seja provida num amanhã de uma grande benção. E você que está agora indo para o teu trabalho, você que está se arrumando, se preparando, e que você não tem visto o fruto do teu trabalho prosperar nas tuas mãos, você acredita que esta palavra agora vai colocar benção no fruto do teu trabalho? Vai colocar prosperidade, bendito o Senhor, na onde você está aplicando o teu suor, o teu tempo, o teu conhecimento, a tua expertise, aquilo que Deus te deu por inteligência. O Senhor agora está abençoando o fruto das tuas mãos. Coloque as tuas mãos acima, irmão, irmã, você que está me ouvindo, porque Deus vai abençoar as tuas mãos agora. As tuas mãos servirão não apenas para ganhar o fruto do teu trabalho e a honra e a dignidade da tua casa ser defendida por elas, mas as suas mãos será abençoadora da obra, abençoadora da tua família e provedora de muitos, em nome do Senhor Jesus. Receba desta palavra do livro de Provérbios que aquilo que você está plantando, aquilo que você está lavrando a tua terra, aquilo que você está trabalhando aí na tua empresa, aí no carro que você trabalha como motorista de Uber, motoristas de aplicativo, né, irmão, motoristas de táxi, você que dirige o ônibus, você que está indo para a empresa, trabalha no almoxerifado, você que trabalha na expedição, você que é da parte administrativa, você que trabalha na área da saúde, Deus vai abençoar. TI, você que mexe, né, da área da informática, o Bruno aqui, os radialistas, os que trabalham nos bastidores para esse culto acontecer, em nome do Senhor Jesus, Deus começa a abençoar o fruto do teu trabalho agora. Amém. Por esta palavra, você já abençoou a obra, você tem tirado os seus 10% para dedicar no caminho do Senhor, e os 90% que é teu, o Senhor abençoará 100 vezes tanto nesta vida e ainda depois te dará a vida eterna. Olha só, irmãos, como segue o versículo: mas o que segue, os que seguem, os ociosos, está falto de juízo. Uma vida ociosa
É uma vida parada, irmão Samuel. É aquilo que o irmão sempre fala aqui, do homem que deita lá no sofá e cruza as pernonas pra cima e só fica com o controle da televisão e fala: mulher, traz pra mim um copo d'água, traz agora um cafezinho. E o almoço sai lá, a esposa grita: o almoço tá pronto, traz meu prato pra mim aqui. Não tem coragem de levantar pra nada, não tem coragem de levantar pra vida, ocioso, não faz uma caminhada, não faz nada. E os que seguem, é o que a palavra nos diz. E quantos 1000 anos essa palavra foi escrita, irmão Samuel? Os que seguem os ociosos estão faltos de juízo. Nós não devemos ter, por exemplo, irmãos, pessoas que estão paradas, sem ânimo, que não investem na própria vida. Em que elas vão investir então? Se a pessoa não investe em si própria, irmão Samuel, quem é o maior projeto da minha vida? Não sou eu mesmo? Perfeito. O maior projeto da tua vida tem que ser você. O irmão quer ver, irmão André? Sim. O que é inteligência? Quando uma pessoa vai fazer um teste para entrar numa faculdade, ela tem, vão saber que ela não pode comer, porque quando a pessoa come muito, você fica relaxado, A saciedade. Você perde a concentração. Então, para nós irmos bem na vida, nós temos que estarmos sempre concentrados. Jejum. A pessoa que come demais, ela perde a concentração. Você sabia disso, irmão Bruno? Pode procurar na internet. Pode ler a respeito. Pode ler a respeito. Para a pessoa ter, o cérebro da pessoa ir bem, para a pessoa ter prosperidade, ela tem que ter concentração. E para ter concentração, ela tem que exercitar, ela não pode comer demais, porque se ela comer demais, ela não consegue concentrar. Olha que coisa, irmão. Verdade. Porque Deus deu um cérebro para nós, como Deus deu a mão, o braço, Deus deu o olho para quê? Para nós enxergar. Não deu olho para enxergar? Sim. Isso é fato. Todo mundo que está nos ouvindo agora aqui enxerga, tá vendo alguma coisa. Olha aí para frente, irmão. Olha, irmão, para frente. Você está enxergando. Olho é para enxergar. Cérebro é para pensar e produzir. Então, seja centrado na tua vida. Essa palavra, se você for centrado e produzir, você vai ser abençoado no nome de Jesus. Amém. E irmãos, é cientificamente comprovado. O corpo desvia toda a energia que tinha que estar sendo usada na sua concentração para o que você estava pensando. A energia vai ser usada para digestão. Vai dividir, irmão. Seu corpo vai ficar dividido em funções e logo não estará na sua totalidade aplicado no conhecimento daquilo que você está fazendo, a prova que você está no momento fazendo. E olha isso, os que seguem os ociosos está falta de juízo, ou seja, falta em você sabedoria, falta em você juízo. Se você está seguindo alguém que não se preocupa nem com ele mesmo, em nome de Jesus Cristo, temos que nos pautar naquilo que é bom, irmãos. Temos que olhar adiante e olhar com quem andamos, olhar com quem dividimos o nosso amanhecer, o nosso entardecer, as coisas da nossa vida, porque nós somos a média das 5 pessoas que estão em nossa volta, ou das 3 pessoas que estão em nossa volta. Você é uma média daquilo que você caminha junto. Então escolha muito bem quem você vai colocar por parâmetros na tua vida. Escolha pessoas vitoriosas, escolha pessoas de bem, pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm proatividade. E Deus te diz: levanta, toma tua cama e anda, que não é tempo mais de ficar parado. Essa vida ociosa, não faz uma caminhada, não vai no parque com a família, prefere ficar dentro de casa só por causa desse sofazão que você tem. Em nome de Jesus Cristo, levanta, homem de Deus, levanta, mulher de Deus. A vida que Deus te deu, o nosso corpo foi feito para ter movimentos, irmãos. Nós temos que suar, temos que praticar, irmãos, esportes, caminhada, temos que ter uma vida ativa para que o nosso cérebro vá bem, para que o nosso organismo vá bem. Nós temos que ter uma plena totalidade de busca, de entrega, de comprometimento. Então, em nome de Jesus Cristo, as enfermidades buscarão a saída da tua vida quando você respeitar o teu corpo, quando você respeitar, glória ao Deus que nós servimos e vivemos, a totalidade que Deus te deu. Em nome de Jesus Cristo,
coma menos, viva mais, pense mais, leia um livro, esteja estabelecido nos campos da busca e nunca ache que você sabe o suficiente, porque sempre Deus te levará pelos caminhos do bom conhecimento, do crescimento, da verdade. Seja diligente, domine sobre o teu ser, domine sobre a tua mente e diga agora, eu estou no controle, eu estou no controle, o Senhor domina sobre mim. Isso mesmo, irmã. Olha para o espelho aí do teu carro, olha para dentro de você mesma e pode falar em voz alta, igual eu tô falando aqui. André, fala para o teu próprio cérebro: eu estou no controle. Eu sou gestor de mim mesmo. Acima de você está Deus, irmão. Nós estamos falando aqui porque o próprio Deus nos colocou nessa posição. Ele te fez rei e sacerdote. Ele te fez rei para você governar sobre a tua vida material e sacerdote para você o louvar em espírito e em verdade, adornando, aleluia, com o teu incensário o templo, preparando o templo. Glória ao Todo-Poderoso Deus. Ele te fez rei, ele te fez rainha para você governar. Então diga: eu sou gestor de mim mesmo, eu estou no controle. Demônio nenhum vai soprar no teu ouvido, demônio nenhum vai falar. Ansiedade vai querer falar para você: tem palpitação no teu coração, você vai morrer cedo. Calai-vos, Satanás. Eu mando neste tabernáculo. Deus me colocou por cabeça. E quando vier a palpitação no coração, respire fundo e põe para fora de você tudo aquilo que não está em conformidade com a paz. Em nome de Jesus, receba controle agora. Autocontrole, autoestima. Deus te diz: você é linda, você é lindo. Para de pensar que sempre o outro é melhor do que você. Levante a tua cabeça e olha, quem perdeu foi quem saiu da tua vida, viu? Você é uma obra-prima do Criador. Dá glória a Deus nesse momento que Ele está escrevendo novamente aquilo que é grandioso e glorioso na tua vida. Deus seja louvado. Amém. Amém.